Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu venho hoje, através desse áudio, trazer uma mensagem de despertamento e um testemunho das experiências, que Deus me deu. E assim me revelou como agem as forças das trevas, neste mundo que vivemos. Eu quero deixar aqui o texto em Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vertida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Esse é o texto de Efésios, que Paulo escreve aos Efésios, falando sobre um grande conflito épico, um grande conflito nas regiões celestiais. Então, irmão, eu quero usar esse texto de base para o que eu vou dizer. Quero pedir aos irmãos que deem o seu like, você que sentir vontade, dê o seu like aí no vídeo, ative o sininho, porque você fazendo isso, o YouTube vai enviar mais vídeos quando eu lançar. Mais vídeos ele vai enviar para você, tá bom? Compartilhe com quantas pessoas você puder. Quero aqui te agradecer em nome de Senhor Jesus, tá bom? Então, amados, no ano de 1996, em uma cidade chamada Ocidental, no Goiás, eu me converti a Cristo. Na época eu tinha 19 anos de idade, na Igreja Batista Missionária, na época, nessa cidade ali onde eu me converti. E após a minha conversão, o Senhor, Deus, Ele veio me dando muitas experiências espirituais, experiências profundas, espirituais, e me revelou o que acontece por trás da cortina. Falo cortina, quando nós estamos sem Cristo no mundo, nós temos um véu à nossa frente. Essa cortina, esse véu, e nos impede de perceber o mundo que está por trás desse véu, que é o mundo espiritual. Não é verdade? Então, uma das experiências dali que eu tive, eu vou resumir aqui as experiências, porque vai ter outros vídeos, são muitas experiências, tá? E numa dessas experiências eu entrei no quartel. No mesmo ano que eu me converti, eu entrei no quartel, tá? Entrei em junho, 2 de junho de 96, e ali no quartel do Fuzileiro Naval fiz o recrutamento, e naquele recrutamento eu comecei a perceber forças sobrenaturais que agiam naquele lugar. E ali existiam muitas pessoas que estavam junto comigo, os meus amigos de turma. Eram 2 pelotões, o primeiro e o segundo pelotão. E ali eu mantinha uma vida de oração, de consagração a Deus. E ali o Senhor começou a abrir os meus olhos para as realidades espirituais. Eu lembro que no momento do recrutamento, numa das fases do recrutamento, existiam 2 instrutores, e esses 2 instrutores, eles fizeram um plano, de nos acordar na madrugada, em uma madrugada, bem cedo, de repente umas 3 horas da manhã, ou 2, eu não sei, 4, por aí, de madrugada. E esses 2 instrutores combinaram só entre eles de fazer isso. E nesse mesmo dia, ia ser na virada do dia para o outro dia, eu passei uma angústia muito grande na minha alma ali dentro. Eu sentia uma angústia, meu coração fechou, vontade de chorar. E aí eu fiquei tão angustiado e eu orei a Deus, sem saber o que iria acontecer. E eu falei: Senhor, que a tua vontade seja feita. E eu lembro que chegou a parte noturna, no quartel tem um toque de recolher, onde todo mundo tem que, quem não está de serviço ou imbuído em alguma atividade, tem que se retirar para o alojamento para descansar. E ali todos os recrutas foram descansar. E o engraçado é que eles colocaram a gente para descansar cedo. E a gente foi.
Na madrugada, o instrutor foi, acendeu a luz do alojamento e ali ele pediu para, sem ninguém entender, né, fez um círculo bem grande em volta e ali nós oramos. Pediu para todo mundo orar, quem fosse católico, evangélico, ou credo que tinha ali. Fizemos uma oração, mas sem saber de nada. Ele passou-se os dias e eu conheci um soldado que estava no mesmo dia de serviço. Esse soldado, ele estava formado já, soldado Moraes, o nome dele. E ali eu tive o privilégio de conhecer esse soldado e um dia ele me chamou para conversar. Ele viu que eu também era evangélico e me chamou. E quando ele me chamou, ele contou para mim o que aconteceu. Ele falou que estava nesse dia de serviço e ele não sabia de nada. E ele saiu da hora, né, que ele saiu da hora e foi descansar. E após ali um momento de descanso, que um soldado ele fica 2 horas num posto e descansa 4. Ele disse que sentiu um incômodo muito grande dentro da sua alma. Uma angústia muito grande, e ele queria dormir e não conseguia. E Deus falou, o Espírito Santo falou com ele, vai até o instrutor, se eu não me engano era um cabo chamado Neto, e um soldado chamado Sueiro. Vai até aquele homem e fala para ele não ir, não levar o povo, não levar os recrutas para o exercício na madrugada, uma coisa assim. E ele falou que achou que aquilo era da cabeça dele. Mas aquilo não deixou ele dormir, ele não se contentou e foi. Quando ele chega e bate na porta do instrutor, o instrutor abre e ele pergunta o que é, soldado Moraes. É essa hora? E ele fala, olha, eu não sei se vocês vão acreditar ou não, mas não é para vocês levar os recrutas para correr, para o exercício na madrugada em tal lugar, que era no meio do mato. E ali ele disse que quando falou aquilo, aqueles homens arregalaram os olhos para ele e ficaram impressionados porque eles não haviam contado para ninguém. Então, para você ver que aquilo tocou no coração daqueles homens que não criam nas coisas espirituais, eram pessoas normais, seculares, mundanas. E aqueles homens desistiram de nos levar para correr, nos chamaram na madrugada e pediu para a gente orar. E o soldado Moraes falou que no mesmo dia da angústia ele teve um sonho, uma revelação em forma de divisão, e ele falou que via o cabo e o soldado correndo com todo o pelotão, primeiro e segundo pelotão, em direção a essa mata. No final dessa mata tinha um lago muito grande chamado Saia Velha. E ali ele disse que ele olhava para aquele lago e acima do lago ele via uma capa com a foice na mão sobrevoando aquele lago. E naquela capa tinha como os olhos daquela era um ser, né? E os olhos daquele ser eram como um brasa de fogo. E ali ele olhava e aquela capa, de repente os instrutores mandando todo mundo entrar, os recrutas, entra na água, e todos os recrutas entrando na água com mochila, tudo equipado. E de repente ele fala que aquela foice, aquele ser faz um esforço assim com a mão e é como se ceifasse, e ele olha de novo e vê os recrutas tudo morto. Estava todo mundo boiando na água, morto. E os instrutores fora da água desesperados para tirar os recrutas. E ele disse que via, quando amanhecia, isso era na madrugada, mas quando vinha amanhecendo, ele viu os helicópteros de reportagem de várias emissoras chegarem ali para passar para o povo, né, o que aconteceu. E aquilo foi isso que fez ele ir e falar com o instrutor. Então, resumindo, o que eu vejo aqui? Eu vejo uma guerra, um conflito espiritual. Por algum motivo, Satanás tentou ceifar nossas vidas ali naquele recrutamento. Ceifar a vida de muitos, mas o Senhor ele interveio, usou um servo dele para alertar do perigo. Meu irmão, a guerra espiritual existe. Eu tenho outras experiências para contar, mas eu preciso que você dê o seu joinha, o seu like, tá? Que você ative o sininho, para que eu possa estar passando mais o conhecimento que Deus me deu sobre isso. Então ali eu entendi e comecei a perceber que existia algo sobre aquele lugar terrível, uma força espiritual nas regiões celestiais que atuava ali de forma terrível. E a nossa vida, a vida do cristão, incomoda as trevas. Mas um testemunho estava na sala de aula com esses meus amigos, porque lá no recrutamento do fuzileiro naval você faz um concurso para entrar e você tem aulas, as disciplinas do militar ali, são várias disciplinas. E ali em uma dessas disciplinas tinha um instrutor dando aula. E aquele instrutor ele dava aula, e quando eu fintei o olho naquele instrutor, eu sentia que existia algo errado, ou algo por trás daquele homem. Eu
olhei para aquele homem bem fixo, eu falei, Senhor, me revela. Quando eu falei isso, meu irmão, a face dele mudou, uma face de demônio, e voltou à sua face normal. Então ali eu parei, Deus começou a me dar essas experiências, para me mostrar que existe algo por trás do mundo físico, existe um mundo espiritual, assim como existe um mundo físico, existe um mundo espiritual. Tá? Então se você gostou, deixe seu joinha, dê o seu like, e eu vou estar trazendo vários... Esse é um áudio, mas eu pretendo fazer um vídeo também, tá bom? Deus possa te abençoar, em nome de Jesus, que você possa confiar em Deus e saber que Deus está no controle, tá? Então a guerra espiritual, ela é real, ela existe. Paz do Senhor Jesus.